Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos nessa quarta de cinzas, depois de muito movimento no Carnaval, né, Mari Lourdes? Para juntos com vocês darmos início a mais um estudo de uma página que hoje pedimos a abrir no livro Vinha de Luz, capítulo 55. O título de hoje que Emmanuel nos consinta ao estudo no Página Aberta é Igreja Livre. Né? Isso mesmo. Livre de impostos, né, Mari? Livre de dificuldades, livre de quê? Então, vamos juntos, né? Vamos verificar mais uma vez Paulo, o grande apóstolo do cristianismo, na sua carta a Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Então, vamos lá. E aí, Mari Lourdes, o que é que você traz para nós nesse início? Isso. Essa carta é muito rica em detalhes que traz da cultura, né, da época. Então, nós vamos nos deter em alguns pontos para que a gente possa ir compreendendo essa grandiosidade, a gente não tem nem palavras para tentar explicar a grandeza do trabalho de Paulo, né? Levando o esclarecimento aos primeiros cristãos, aos gentios, né? Então é uma carta, Queiroz, que ele vai trazendo uma comparação entre o reino de Deus, a vivência nossa enquanto herdeiros, então herdeiros de Deus, e ele faz uma comparação com os herdeiros da terra, né? Então ele diz que quando o herdeiro for menino, ele nada difere do seu servo, porque embora ele seja senhor de tudo, mas ele está sobre os cuidados de tutores, né? Porque haverá até o tempo pré-determinado por seu pai. Então, ele já começa a nos dizer que existe um processo para que a gente possa se compreender, enquanto herdeiros de Deus, herdeiro do Pai, né? E ele diz, olha só que interessante, quando o tempo está plenamente cumprido, e aí agora ele faz uma comparação com a vinda de Jesus, quando o tempo estava plenamente cumprido, Deus envia o seu filho, olha, presta atenção no que ele vai dizer, nascido de mulher e sujeito à lei. Jesus veio dentro do processo humano, no processo natural, olha o que ele diz, para remir aos que estavam sob a lei. Né? Então o Cristo ele não podia, por isso que o que é que ele diz? Não vim derrogar a lei, mas dar cumprimento. Ele não podia chegar e destruir tudo que já tinha feito. O que é que Paulo coloca? A humanidade ainda era um menino, herdeiro de Deus, mas que ainda não estava pronto para ser realmente, vamos dizer assim, determinar o Pai que ele pudesse utilizar da riqueza. Né? Então Jesus vem num período de um amadurecimento espiritual para que as pessoas pudessem pelo menos ouvir a sua mensagem, né? Então ele vem e ele está sujeito à lei, né? Então ele diz, para quê? Para remir os que estavam sob a lei e desse modo receber a adoção filial. Então a gente passa a receber esse cuidado, né? Através da mensagem do Cristo, do que a partir dali nós seríamos, né? Portanto, já não és servo, mas filho, né? Herdeiro de Deus. E aí ele vem trazendo esses exemplos da própria cultura, né? Buscar, porém, conhecer o verdadeiro Deus, ele disse. A partir desse momento que o Cristo trouxe a mensagem, nós precisamos conhecer. Já nos é dado a condição de conhecer, né? E aí você vai precisar fazer uma diferença entre Deus, Pai, que você é herdeiro, e os deuses, né? Agora, porém, conhecendo o verdadeiro Deus, ou antes sendo reconhecido a Deus, então são
é uma nova busca, né? Que nós precisamos entender. E observar os dias e os meses, os tempos e os anos. Então, tô falando, ele está sempre falando de processo. De processo, né? Aí ele vai trazendo a importância do labor, né? De estarmos laborando. E aí ele faz uma comparação com ele, sede como eu, porque eu também sou como vós. O processo de Paulo é um processo de uma reconstrução de si mesmo, não é? E aí ele diz, olha só, vosso escândalo na minha carne, vós me... Ele vai trazendo, né, que muitas vezes rejeitam o que Paulo estava trazendo, porque não recebestes como ele. Ou seja, ele diz assim, eu entendo que vocês às vezes não me rejeitam, me desprezam, porque vocês não receberam como eu recebi de um anjo de Deus, não é? O Cristo Jesus. E outra, a gente nota também nessa passagem, pegando para os dias atuais, o preconceito e o medo que as pessoas tinham. Sim. Porque Paulo, né, quem for estudar a obra Paulo e Estevão, quem fosse aprofundar na vida de Paulo, antes de ser Paulo, né, porque ele era, como o nosso colega Lavarini falou, ele era um serial killer. Mandava matar por brincadeira para defender a lei, né? Então, imaginemos no meio em que ele quis inserir-se para ensinar o que antes ele mesmo combatia. Imagine a situação, Mariludes. Porque existe um preconceito. Aí nos dias atuais, a gente vê muito isso, uma pessoa que erra perante a sociedade, ela continua sendo marginalizada, ela continua sendo desprezada, ela continua sendo hostilizada. A gente vê até com crianças em meio de rua, trombadinha, né? Não, são até pessoas... Até o nome já é pejorativo, né? Minha Nossa Senhora, e a gente crianças. Se afasta. E a gente procura afastamento dessas pessoas, né? Tem um preconceito e tem um medo. Então, com Paulo não foi diferente, né? Mas Paulo, ele reconciliou, mostrando, provando que qualquer filho de Deus pode deixar o seu passado para trás e emergir, né? Tal como o fênix, das cinzas a uma vida nova, não costurando remendos, como mesmo testificou Jesus, mas fazendo uma autoanálise, e aqui todos nós estamos encarnados nesse sentido, para nos conhecermos, como você bem ventilou aí, já nesse texto antigo, já tinha essa preocupação com o conhecer de si mesmo, né? Pleiteado e também trazido à mercê das nossas vidas, do nosso cotidiano, do nosso processo necessário para evoluir e crescer a Deus, justamente de continuar esse toque, quem sou, né? Quem fui, o que eu posso, o que sou, o que eu posso vir a ser. Quais dificuldades eu possuo, quais virtudes também eu tenho, que pecados eu ainda mantenho e ainda me faz cair. Pecado no contexto do erro. E como eu posso melhorar a cada dia. Então são vertentes atualíssimas e que a gente deve aplacar, porque estamos vivendo na atualidade um momento de extremo preconceito em todas as vertentes, não só religiosa. O que prejudica o progresso, o que nos faz
manter-nos, né, na retaguarda, sem a gente enxergar a luz. Isso. Como Paulo enxergou, a gente está repetindo. Quantos não podem estar sendo perdidos, Mary? Eu lembro como grandes trabalhadores, como grandes amigos, né? Como pessoas verdadeiramente de bem, porque eu não estou dando a oportunidade de vida devida de remissão, né? A sociedade nega muito isso. Isso. Então ele continua, Queiroz, dizendo o seguinte, que é bem interessante, que ele diz, sede, pois, sempre zeloso do bem pelo bem, e não só quando estou presente entre vós. Ou seja, no dia a dia, na sua vivência, não é quando você está na casa espírita, mas é quando... Ou no tempo religioso qualquer, né? Isso. Ou diante dos amigos, daqueles de bem. Isso. Aí ele traz, né? Ele vai fazendo vamos dizer assim, esse olhar mais profundo para a conduta de cada um, né? Dizei-me vós que quereis estar sob a lei. Não leste a lei? Então ele vai dizendo, se você quer estar sob a lei, então você não leu a lei, né? Pois está escrito que... E aí ele vai trazendo algumas coisas do que está escrito, desde o Velho Testamento, mostrando essa questão do tempo. O próprio Abraão passou por um processo, todos os profetas passaram por um processo, não é? Então ele está dizendo tudo que foi dito por alegoria, porque estão nos testamentos, no Antigo Testamento. Aí ele vai trazendo essa vivência para mostrar que nós vamos passamos por um caminho até realmente compreendermos que somos herdeiros de Deus. E aí ele traz o versículo, né? Que é o 26, quando ele diz assim: mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Não é? Então, Jerusalém tem toda uma representação, não é? O Cristo, todo o seu processo de ensinamento veio nessa busca de tornar aquela estrutura livre, os pensamentos mais livres, as pessoas mais libertas das suas dores, culpas, né? Então, ele vai trazendo todo esse processo. E olha só, o que eu achei muito interessante, né, que Paulo coloca, mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Quem é mãe de todos nós? A liberdade, né? Ser livre. Então vamos ver o que é que Emmanuel Queiroz nos coloca aí, né? Então ele diz... Comece lendo aí, porque certo. Toda vez certo. Essa página aqui tá fazendo faz teste. esse teste de paciência. Achei. Ele diz que o exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. Então, olha só que coisa maravilhosa, né? E é importante, é interessante, né? Porque Emmanuel é muito sutil nas suas coisas. O exame isolado desse versículo sugere um tema de infinita grandeza, Mary. De infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. Eu fiquei meditando nesse infinita grandeza. Porque se a gente verificar, né, esse conteúdo só do que a gente viu até agora nesse contexto, de procurar o autoconhecimento, de procurar fazer a nossa parte e não esquecendo de que, como eu sou falho e preciso, né, muitas vezes de perdão, preciso muitas vezes de uma nova oportunidade, de um novo recomeço, o meu irmão que está pecando, que está errando também. A gente adora apontar, vitimizar e
sabe, colocar assim, literalmente uma pedra na esperança das pessoas. E não pode ser assim. O cristão, a essência do cristianismo é amor. Cristianismo armado, cristianismo que briga, cristianismo que não entende, cristianismo que não dialoga. Pode ser tudo no mundo, menos cristianismo. Porque o exemplo de Jesus é algo assim que não dá para você dar margens a outras interpretações. É essência, é amor. Né? Diante da crucificação, diante da dor que ele estava sentindo, diante de toda aquela anátema, da ridicularização que estavam fazendo com ele, ridicularizando seus conceitos, sua missão na terra, o seu modo de ser e agir como filho de Deus. E ele só fez levantar os olhos, sem dúvidas, as lágrimas, e fazer a oração que todos nós conhecemos. Perdoa-os, pais, eles não sabem o que fazem. Então, mais do que o exemplo de Jesus, a questão da compreensão, a questão do perdão, a questão da humildade, a questão do entendimento das dificuldades alheias e da oportunidade. Lembremos de Pedro. Pedro foi a pedra fundamental, a liderança que ficou depois que ele ascendeu. Mas Pedro negou 3 vezes. Pedro, apesar do seu ímpeto, da sua bravura, no momento mais assim forte, ele negou Jesus. Mas ele refletiu sobre aquilo. Ele, sabe, buscou entender, buscou se perdoar. E Jesus o testou. Da mesma forma que ele o negou 3 vezes, após, nas aparições, ele também perguntou se Pedro o amava 3 vezes. Como quem diz, vamos aprofundar isso aí, Pedro. O seu sentimento, vamos trazer lá de dentro a sua certeza. Inquira, perquira, auscute. E Pedro foi vitorioso. Paulo também. Paulo, o grande perseguidor do cristianismo nascente, também teve, antes da sua chegada a Damasco, oportunidades de redimir-se, oportunidade de verificar o seu erro e de uma forma mais tranquila, mais fecunda, mais passivadora, seguir o rumo correto. Mas ele, na sua teimosia, como nós fazemos constantemente, não quis aceitar, não ouviu Estevão, não ouviu Abigail, mas ficou ali, remoendo. Com certeza, dentro, os conflitos estavam ao extremo, mas ele não se deixou levar aquilo. E quando foi o momento em Damasco, na visão do Cristo, aí ele caiu em si. E Jesus não chegou para ele e disse, mas Paulo, era para fazer desse jeito, por que tu fizesse de outro? Por que você matou? Por que você perseguiu? O que é que eu faço contigo, Paulo? Não. Nada disso Jesus apontou, catucou. Jesus não catucou, não inflamou o que já estava ferido. Ele apenas entendeu e deu a oportunidade novamente. E se não fosse isso, meus irmãos, que seria, do cristianismo a posteriori, sem Pedro e sem Paulo? Isso. E aí, Queiroz, ele traz uma coisa interessante no ponto seguinte,
quando ele diz que o espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante na atividade da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para as suas venenosas preocupações. Venenosas. Venenosas. Olha só. Exatamente, venenosas preocupações. Porque o orgulhoso, ele quer só o que está ali sob o seu domínio, né? Ou seja, o orgulhoso, ele quer separar. Então, os que pensam igual a mim vão para cá. Quem não pensa está excluído dessa ideia. Quando a gente, infelizmente, nós estamos hoje com um discurso de ódio dentro da estrutura religiosa, mas não é a religião que leva esse discurso, são as pessoas. A gente precisa entender isso. Nas suas dificuldades sociais porque de relação. Não tem nem falsa interpretação. Não. Nenhuma. Nenhuma. São as dificuldades que não estão querendo vir à tona para serem tratadas, para serem entendidas, né? Então, nós precisamos estar muito atentos. Por que aquilo ali me incomoda? Por que aquilo ali mexe tanto comigo? Não no sentido de eu agredir, porque é uma defesa, não é isso, Mariludes? É uma defesa. Mas sim no sentido de eu prestar atenção. Meu Deus, tem algo errado dentro de mim que eu preciso analisar, eu preciso transmutar, eu preciso mudar essa energia negativa dentro de mim. E, Queiroz, é tão sério isso, essa questão do discurso de ódio dentro das religiões, porque passa a uma base tão, como ele diz aqui, tão venenosa, em que aquele que não pensa igual a mim precisa ser exterminado. Não só excluído, mas exterminado. E isso é muito perigoso, porque é um ódio que está em mim e eu utilizo da base da religião para promover o ódio. Então a gente precisa ter muito cuidado, meus irmãos. O que é que nós estamos em que nós estamos acreditando, né? E como ele diz aqui, ó, Paulo de Tarso traz um antídoto para as suas, né, para esses orgulhosos que separam suas venenosas preocupações. E aí ele traz outro ponto, Queiroz. Você quer ler aí? Em todas as épocas. Ele já vai falando daqueles que lutam, né? Daqueles que verdadeiramente mantiveram até o fim a tocha viva do cristianismo. Olha o que ele diz. Em todas as épocas tem vivido na terra os nobres excomungados, aquilo, né? Não pensa como eu, punição, exclua. Os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Porque as pessoas parece que a gente está falando aqui uma mentira, mas se a gente for observar no dia a dia, todos aqueles fiéis seguidores da verdade, eles passam por processos de ridicularização, né? De excomunhão, como ele fala aqui, e de calúnias. Meu Deus do céu, com essa história das redes sociais hoje, essas armas que deveriam ser alicerçadas para a divulgação com mais planificação da verdade, né? do apoio, da justiça, não. A gente vê aí fake news, né? Botaram até esse nome bonito, fake news. Tem pessoas morrendo, meus irmãos, por mentiras que são propagadas em redes sociais. Tem famílias que não se falam mais por coisas que começaram a ser discutidas em redes sociais. Meu Deus do céu, por que o meu ponto de vista não pode ser um ponto de vista diferente do seu? Por que se o meu ponto de vista é diferente do seu, por que eu não posso, né, pensar? Por que eu não posso pormenorizar as ideias e chegar a um denominador comum? Qual a dificuldade? Eu não tenho Cristo como modelo e guia? Na dúvida, perguntemos a Ele e vamos buscar em nossa consciência a resposta sem dúvida, sincera, que Ele tem para nos dar. E procuremos dar o braço a torcer em algumas circunstâncias. E se mesmo a razão imperar comigo, paciência, perdão, silêncio, porque o advogado da razão não é outro a não ser o tempo.
E o tempo conserta tudo, né, Mariluz? Isso. E aí ele continua dizendo que passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje. Esses né? excomungados, Perseguidos e incompreendidos. desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes sofrem o degredo social por não se aviltarem ante a exploração delituosa do fanatismo. E aí a gente precisa entender o que é fanatismo. Fanatismo é o estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa ou tema, né? Só isso. Historicamente associado a motivações de natureza religiosa ou política, né? Então veja, é um estado psicológico de um fervor excessivo irracional. Irracional. Né? Porque o que nos liberta é a nossa capacidade de racionalizar, de pensar, de até divergir, principalmente. Não é à porque... toa que a fé do cristão ela tem que ser raciocinada. Exatamente. Né? E aí, vamos voltar aqui. E aí, essas pessoas também são categorizadas, como Emmanuel diz, à conta de ateus, pelas suas ideias mal interpretadas. Quando não, como é? Anticristo, como não, como é que dizem também, não é só ateu não. Emmanuel foi muito assim, sucinto na palavra, muito suave, é verdade. Porque, na verdade, as pessoas são anamatenizadas. Menino, não saiu não. Não sei não, o que é que você quer dizer não? São colocadas, né, à margem, a título mesmo de blasfemadores. Era essa palavra que eu estava buscando. Blasfemadores. Como a gente vê até na arte, né, que irrompe, mostrando algumas vertentes, gente se incomodando, porque não era para ser daquele jeito. A minha ideia, a minha forma de pensar não comunga com aquela forma de expressão do outro. Minha gente, Jesus, os grandes emissários dele também, não estão nem aí com os erros e dificuldades humanas. Eles sabem que estamos em aprendizado. Mas a gente deve buscar o belo em tudo, né? E não, sabe, anamatenizar. Não sai mais nada. Vamos jogar seguir, anátema. Pronto, Anátema, jogar agora anátema nas saiu. coisas, né? Conflituar. Isso. Trazer discussões infrutíferas. E aí ele continua dizendo que Ainda vou pegar essa palavra. é que, de quanto em quanto, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes ouvidam, não julgueis, e confiam-se às lutas angustiosas. Então, o que é que o Cristo disse? Não julgues para não serem julgados, não é? Mas nós temos uma tendência de julgar o outro, colocando sempre esse outro no lugar ruim ou menor. Porque, infelizmente, ainda, por sermos, como você disse, seres que ainda estamos em processo de evolução, e nós queremos deter o poder do saber, o poder da religião, é meu Deus, não é o nosso Deus. É o meu Deus me ajuda, o meu Deus cuida de mim. Ou seja, se você não está na minha igreja e você não acredita no meu Deus, você é ninguém. Você é um pecador. E aí a gente precisa entender o processo se Deus é Pai de todos. Dentro dessa construção maravilhosa que é o universo. Nessa diversidade de seres. Diversidade, né? Meu Deus. Diversidade Quanta de seres. diversidade. Eu posso julgar uma cultura indígena e achar que essa cultura é inferior à minha? De forma nenhuma. A cultura, todas as culturas são ricas e nos oferecem. Possibilidade de ganhos. Ganhos culturais, de aprendizado, né? De evolução.
Anatematizar. Anatematizar. Certo. Essa palavra. E aí ele vai dizendo, né, que essas lutas angustiosas, semelhantes a atritos, você quer continuar aí, Queiroz? Semelhantes a atritos, Contudo, não alteram a consciência tranquila. Olha, Emmanuel fala aqui, ó. Dos anatematizados. Menino, o português é belíssimo. Anatematizados, que se sentem sob a tutela do divino poder, instintivamente. Reconhecem que além das esferas obscuras da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor. Olha o que Emmanuel fala nesse fim, Mary. Sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Olha bem, né? Exatamente. E nós temos tanto preconceito. Preconceito racial, né? Nós procuramos, né, tratar bem quem se veste bem. E muitas vezes ser indiferente ou intratáveis com quem não pode. Ou mesmo na sua simplicidade, não gosta de se vestir, né, majestosamente. Nós tratamos, né, nós temos essa dificuldade que precisamos vencer em nós, de dar o valor de um livro, como se diz, só pela sua capa, sem conhecer a essência, sem ir atrás do que é divino, do que é bom, em cada ser, em cada coisa, em cada oportunidade, né? Até mesmo nos conflitos. Os aprendizados de tudo que a vida nos concita, porque nós estamos aqui para sermos vitoriosos de nós mesmos. E o que nos espera, persistindo e insistindo nisso, meus irmãos, não é outra coisa não, é a felicidade. É a felicidade. E agora Emmanuel deixa para todos nós que em algum momento possamos nos sentir excluídos dessas estruturas, né, onde ainda está o sectarismo, onde ainda está a arrogância do orgulhoso que ainda temos. E aí ele vai dizendo: benfeitores e servos excomungados do caminho humano, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe. A pedrada dos homens que se distanciam um dos outros pelo separatismo infeliz, né? Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós, né? E quando ele fala de igreja aí, não vamos nos ater a um templo de pedras insensível, mas a um corpo divino, celeste, do Pai que nos aguarda, né? Do Pai que só espera que façamos a nossa parte. Então é isso, né, Mary? Isso mesmo. Temos, para encerrar, aquele poema maravilhoso hoje. Sim, uma mensagem. Quem é que nos auxilia hoje? Mensagem de união do nosso querido Bezerra de Menezes. Bezerra. E ele diz assim: filhos, o Senhor nos abençoe. Solidários, seremos união. Olha que lindo, Queiroz. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos apenas ponto de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à procura do trabalho com que já nos encontramos honrados com a providência divina. Crede? A humildade e a paciência no mecanismo do nosso relacionamento são as energias de entrosagem
de que não podemos prescindir na execução de nossos compromissos. Roguemos, pois, a Deus a força indispensável para nos sustentar fiéis aos nossos compromissos de união em torno do Evangelho de Cristo, a fim de concretizar-lhe o princípio de amor e luz. Mantenhamos unidos em Jesus para edificar e ascender Kardec no caminho de nossas vidas. Porque unicamente assim, agindo com a fraternidade e progredindo com o discernimento, é que conseguiremos obter os valores que nos erguerão na existência em degraus libertadores de paz e ascensão. Abriu a porta com a chave de ouro do momento. Né? É isso que de fato precisamos, meus irmãos. Mensagem de união. E eu coloquei o link aí para quem quiser, adentre, imprima, leia, reflita e multipliquemos o cristianismo verdadeiro dos tempos primitivos, que o Espiritismo também nos traz, né, em panos limpos, para o melhor dos nossos dias e de nós mesmos. Um beijo no coração, ficamos por aqui, né, Melry? Isso mesmo, e até o nosso próximo encontro. Quarta-feira, 20 horas, com página aberta. Unidos Muita paz. com Cristo.